Fala galera, beleza? Quer saber o que é e para que serve o trafo de aterramento? Se liga no vídeo. Bom galera, seguindo aqui uma sequência de vídeos sobre proteção, a gente tem a questão do trafo de aterramento, né? Vou falar para vocês para que serve o trafo de aterramento e onde que ele é utilizado. Bom, para sempre facilitar nosso entendimento, vou desenhar um sisteminha aqui. Pensa aqui num gerador que tem a sua ligação em estrela, certo? Então aqui é um gerador, né? Gerador. Fase A, B, C. Então vamos passar as fases aqui, né? E logo em seguida do gerador, eu tenho um transformador aqui. Eu vou colocar ele em delta aqui, no primário, estrela aterrado no secundário aqui e segue, né? Vamos dizer que esse é nosso sistema aqui. Eu tenho uma tensão 13,8, vamos dizer, e aqui eu eleve a tensão para 138 ou mais para a transmissão. O que acontece nesse sistema, tá? Se eu tiver um curto-circuito monofásico terra, por exemplo, na minha transmissão, caiu um cabo aqui, ó. O que vai acontecer? Vai circular corrente desse terra, né, do cabo fase terra, para essa terra aqui do transformador, onde o seu disjuntor aqui, vai ter os disjuntores aqui, vai enxergar essa corrente passando e vai desarmar um circuito. Agora, para esse sistema aqui, que a gente chama de sistema isolado, e existe, tá? Não necessariamente o seu sistema precisa ser aterrado, então a gente tem sistemas isolados. O que acontece se cair uma fase aqui, ó? Por exemplo, caiu a fase C para terra, né? A gente teria um curto-circuito monofásico terra para ter corrente de sequência zero aqui, só que a gente não tem. Por quê? Porque o seu gerador, ele está ligado em estrela, então ele não tem o neutro aterrado, e o seu primário do transformador, ele é em delta, ou seja, aqui não tem sequência zero no delta, certo? Então o que acontece? O seu sistema não identificaria isso como um curto-circuito. Apenas, por exemplo, o solo passaria a estar no mesmo potencial que esse cabo. Para você, nesse esquema, quando você não tem uma possibilidade de enxergar esse curto-circuito fase terra, o que acontece? Só vai ter circulação de corrente e enxergar um curto-circuito quando esse cabo, por exemplo, um cabo da fase B, encostar no solo. E aí você vai ter dois potenciais diferentes no mesmo solo, e aí você vai ter um curto-circuito, e aí você vai ter um curto-circuito bifásico. Então, no mínimo, você tem um curto-circuito entre fases num sistema isolado. Isso é mais perigoso, teoricamente, né? Vamos falar assim, porque aqui você tem uma tensão fase neutra, né? Uma tensão raiz de 3 vezes menor do que uma tensão fase-fase aqui na hora que você for ter esse curto-circuito. Então, normalmente, o que acontece? Em sistemas isolados, tem-se duas opções. Uma, ele utiliza um sistema de proteção por tensão, então ele consegue enxergar, por exemplo, que uma tensão foi a zero aqui, então ele faz um esquema de TP nas três fases, né? Ele faz uma ligação de TP nas três fases, no secundário ele liga esses TPs com referência para a Terra, e aí ele identifica que uma fase foi para a Terra. O sistema continua funcionando normalmente, às vezes só emitir um alarme, ó, tem um cabo no chão, né? Precisa ser feito o reparo. Quando cai a segunda fase, aí não tem jeito, aí você vai ter um curto bifásico aqui, né? E aí o seu sistema vai atuar. Então, normalmente tem algumas plantas industriais, petroleiras aí que operam com sistema isolado. Você tem uma maior disponibilidade. Porém, você vai ter que, quando esse cabo cair no chão, seu sistema ele passa a ter esse neutro aqui, vamos dizer, esse ponto comum desequilibrado, você pode ter sobretensões aqui, maiores do que uma tensão fase neutro, por exemplo, né? A tensão fase-fase nas outras duas tensões aqui, por exemplo, a C, a gente tem até uma aula explicando sobre o sistema isolado aqui, se você quiser assistir, ela vem aqui para esse ponto e as duas fases aumentam. Então, todos os seus equipamentos que vão estar ligados nesse sistema, eles precisam ser dimensionados para a tensão de isolação fase-fase, tá? Então, é muito mais caro você ter um sistema desse, tá? Bom, vamos lá. E como que a gente normalmente utiliza no Brasil, né? Com o sistema aterrado. Você pode, por exemplo, aterrar seu gerador com uma resistência, com uma impedância aqui para você ter uma limitação de curto-circuito, mas nesse nosso exemplo a gente não tem. Então não tem o sistema aterrado no gerador, nem aqui no primário do
do seu transformador para você poder enxergar uma corrente de sequência zero. Então o que você faz? Você pode colocar um trafo de aterramento aqui. E como que funciona isso? Você instala ele, né? Vou colocar ele aqui. Você instala ele, então vem uma fase aqui. Vou tentar desenhar ele aqui. Uma bobina, uma fase B, outra bobina, né? E a fase C, outra bobina. Então esse seria seu primário do transformador de aterramento. E no ponto neutro você aterraria. Ficou bem estranho aqui, mas vamos colocar aqui, ó, fase C, fase B e fase A. Esse seria seu primário do transformador de aterramento. E no secundário, você teria ele em delta aqui, né? Esse seria o secundário aqui do seu transformador. Então o que acontece? Ele, no regime normal de operação, aqui as correntes passando, ele só vai ter a corrente de excitação aqui para alimentar aqui as bobinas por excitação do secundário, né? Então você vai ter uma corrente muito baixa, praticamente a impedância, então, de sequências, né? Vou colocar aqui, positiva e negativa, são praticamente igual a zero. As impedâncias são praticamente infinitas para o regime permanente aqui, certo? Agora, vamos dizer que teve um curto-circuito. Então aqui, ó, eu tive o curto-circuito aqui, esse cabo fase C aqui desceu para a Terra. O que acontece? Acontece que agora eu vou ter a sequência zero vindo por esse Terra, né? Eu vou circular a corrente aqui, ela vai entrar no meu transformador de aterramento e vai circular a corrente aqui, ó. Então, o meu gerador na fase C, ele vai ter 2 e 0 aqui. Por quê? As correntes de sequência zero, ela entra por aqui, circula para o terra, né? Vem para o defeito, vem para cá, né? E continua aqui também, alimenta o gerador, vai alimentar as duas fases aqui e vai entrar essa corrente de defeito pelo transformador de aterramento, passando pelo aterramento dele, vindo no ponto terra do defeito e fazendo o circuito fechado aqui do gerador para o tráfego de aterramento. E com isso, você vai ter uma elevação da corrente de curto aqui, né? Não vai ser mais a corrente de regime. Vai ter um TC aqui que vai enxergar essa corrente e fazer com que o seu disjuntor ele desarme e você tire seu gerador aqui de funcionamento, tá bom? Então é para isso que serve o transformador de aterramento aí, onde você quer colocar um ponto fictício de terra aqui, fictício não, né? Um ponto de terra num sistema isolado, por exemplo. Lembrando que o que é considerado sistema isolado? Quando sua reatância de sequência zero ela é maior que 3 vezes a reatância de sequência positiva e sua resistência de sequência zero é maior do que a sua resistência de sequência positiva, tá? Então isso é um sistema isolado. A gente também tem características disso, por exemplo, num sistema de distribuição muito longo, né? Por exemplo, você tem linhas muito longas, então aquele sistema que aqui na subestação ele é aterrado, você tem aqui a subestação, um trafo, que é a estrela aterrado, por exemplo, só que você tem uma linha aqui de, sei lá, 150 quilômetros, e a impedância do cabo, né, ao longo desse tramo aqui, né, de 150 quilômetros, ela vai ser ficando muito considerável, né, a impedância do cabo. E aí, o que acontece? Essa reatância e resistência de sequência zero aqui, ela vai ficando muito alta. Então, ela vai passando de sequência positiva. E com isso, o seu sistema vai começando a ficar com características isoladas. Ou seja, quando você tiver um curto-circuito aqui, por exemplo, na fase B, você pode ter sobretensões na fase A e na fase C. Lá no nosso vídeo sobre o sistema isolado a gente fala sobre isso também. E só que se você dimensionou seu sistema para equipamentos que são dimensionados aqui, ó, para sobretensão fase neutro, né? Você não coloca ele para fase-fase. Então você pode acabar vindo danificar transformadores, equipamentos religadores, bancos, o que você tiver na sua rede devido a essa sobretensão nas fases que não estão em curto. Porque você pode ter esse cabo no chão, não ter uma corrente muito elevada de curto-circuito aqui para sua proteção a montante atuar, e você ficar alimentando isso como se fosse uma carga e a sobretensão nas outras fases. Então você vem aqui, põe um trafinho de aterramento aqui, né? Liga aqui, liga aqui, liga aqui e aterra ele aqui. Porque se eu tiver o defeito aqui, vai circular por aqui também, vai aumentar meu nível de curto-circuito aqui e eu trago ele para um sistema aterrado ou próximo de solidamente aterrado novamente.
Então você pode usar aqui também, por exemplo, em circuitos de distribuição, né, muito longos, de transmissão, aí depende, aí você tem que ver a sua aplicabilidade. Mas ele, para que ele serve? Para fazer esse ponto terra aqui, onde você tem um ponto isolado no sistema, vamos dizer. Você está trabalhando isolado e você não tem como identificar um curto monofásico terra, as correntes sequência zero. Então você coloca esse ponto do tráfego de aterramento aqui, onde ele vai trazer isso para você, essa disponibilidade para você. Beleza? Acho que o que eu queria passar para vocês rapidinho era isso, sobre o tráfego de aterramento, quando você usa, para quem usa, né, como que ele funciona. E se você estiver trabalhando com isso ou tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aí, deixa seu like pra gente no canal, se inscreve no nosso Instagram também, Elétrica em 5 Minutos, e até a próxima. Valeu!